A multiplicação dos pães. Histórias bíblicas. Essa leitura vai relatar o milagre da multiplicação dos pães. A primeira multiplicação dos pães foi assim. Após a morte de João Batista, primo de Jesus, Jesus retirou-se para um lugar deserto em um barco, mas a multidão o acompanhou, seguindo-o de longe, por terra. Ele resolveu se retirar para um lugar mais calmo, mas as multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou vários enfermos. Por onde Jesus passava, uma multidão, geralmente, acompanhava ele. Pessoas vinham de várias partes, querendo cura ou algum milagre. Então, ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Mestre, este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora essa multidão, para que possam ir aos povoados comprarem comida. Os discípulos de Jesus estavam preocupados, afinal, eram muitas pessoas e aquele lugar deserto não havia comida e nem como comprar. Então, eles estavam realmente querendo que Jesus dispensasse aquelas pessoas para que eles pudessem procurar alimento. Mas Jesus respondeu da seguinte forma: eles não precisam ir. Dê-lhes vocês mesmos algo para que possam comer. Naquele momento, os discípulos ficaram preocupados. Olharam um para o outro e disseram: Tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. E um dos seus discípulos disseram: O que é isto diante de tantas pessoas? Naquele momento, realmente haviam muitas pessoas olhando para a quantidade, não para o Senhor, que era o dono de todo milagre, pois ele é filho do Deus Criador, provedor de todas as coisas. Jesus estava fazendo um teste com eles. Eles estavam ali preocupados com eles mesmos e não com o próximo. Por isso queriam que Jesus simplesmente mandasse que todos fossem embora. Mas Jesus teve grande compaixão e não queria deixar ninguém ir embora sem o alimento. Jesus estava testando os discípulos para ver se eles se lembravam que ali estava com eles o Senhor, Filho do Deus Altíssimo. Um menino estava com aqueles 5 pães e 2 peixes, e aquele menino os entregou para Jesus. Jesus disse: Tragam-nos aqui para mim, disse ele, e ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu-os aos seus discípulos, e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram naquele dia, com aquele milagre, cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Não sabemos ao certo como aconteceu aquele milagre. Jesus simplesmente olhou para o céu, deu graças por aquele pouco alimento diante de uma multidão tão grande, mas ele deu graças e logo em seguida começou a distribuir o alimento. Assim que ele deu graças, o milagre começou a multiplicar aquele alimento e ainda sobrou tanto alimento. Jesus mostrou naquele momento que a gratidão pelo pouco
pode fazer um grande milagre da multiplicação. Temos que aprender a ser gratos por tudo que temos. Jesus deu graças por aquele pouco alimento, que se tornou muito, multiplicou. Afinal, a gratidão é um grande milagre de Deus. Sempre que somos gratos por tudo que temos, Deus nos honra. A multiplicação dos pães sempre vai acontecer quando somos gratos e não vivemos apenas reclamando, murmurando, reclamando da vida. Podemos sim trabalhar, partilhar o que temos com quem não tem, e aí sim veremos a multiplicação do alimento, a multiplicação do pão de cada dia. Jesus mostrou aquele milagre ensinando esta mensagem. Vamos partilhar o pão com o necessitado, independente se temos muito ou pouco. Deus é que vai multiplicar. Todos ficaram satisfeitos e ninguém ali ficou com fome. Por isso ele fez aquele milagre, mostrando aos discípulos que eles devem aprender a partilhar e amar ao próximo. Jesus nos ensina a estarmos sempre gratos e partilhar aquilo que temos com os mais necessitados. Você gostou desta mensagem? Compartilhe, se inscreva no canal Histórias Iluminadas Kids e receba ainda mais leituras como esta. Deus abençoe. Obrigada.